Olá! Começando para você mais uma live do programa Mulher Moderna. Prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. E hoje para a gente falar de um tema que está super comentado, né? Desde a divulgação da live eu venho recebendo várias mensagens aí de pessoas que realmente precisam de informação, que é a vacinação contra a Covid em crianças. Muito se fala, né? Muitas coisas a gente lê na internet, mas o que é verdade nesse meio, né? Até onde essas falas de internet a gente pode acreditar? E isso a gente hoje vai esclarecer tudo com a doutora Juliana Santiago, que é infectopediatra, e ela vai falar tudo sobre a vacina para a gente. Você que está em dúvida de vacinar ou não o seu filho, pode participar com a gente ao vivo. Quiser mandar alguma pergunta, fica à vontade, porque hoje a nossa live está no ar justamente para esclarecer as suas dúvidas. Lembrando que a gente está ao vivo pelo Facebook, ao vivo também pelo YouTube e ao vivo pelo Instagram. Facebook TV Cidade Canal 9, YouTube Andréia Medas, o meu canal do YouTube, e no Instagram andrea.medas. Pelos 3 canais você pode mandar seus comentários, o seu alô aí de onde você estiver assistindo a gente. A Cássia Murta já está aqui também participando com a gente. Ela está no YouTube, um beijo. O pessoal também que está no Instagram, um beijo grande. A Dai está mandando. Estava ansiosa, boa noite. A doutora hoje vai tirar meu medo. Muito bem, tá aí. Bom, antes de começar propriamente a nossa live, deixa eu falar com você de um assunto muito importante, que é a Super Gás Brás. A Super Gás Brás está com uma promoção do Sempre Gás. Para você que não conhece o Sempre Gás, eu vou te apresentar. É a balança da Super Gás Brás, onde você acompanha o seu consumo de gás. É isso mesmo. Através dessa balança, que é instalada gratuitamente embaixo do seu botijão, você acompanha o seu consumo de gás. E a partir daí é sucesso, né? Você paga boleto, você não se preocupa mais do gás acabar, porque você pode acompanhar e quando ele estiver acabando, a Supergás Brás entra em contato com você e faz a substituição. Então, Sempre Gás é sucesso. Mas agora, você que já tem o Sempre Gás, tem uma vantagem imperdível. No aplicativo, onde você acompanha o seu consumo, os valores e tal, tem um link que, se você enviar para uma outra pessoa e essa pessoa fizer a instalação do Sempre Gás na casa dela, você ganha automaticamente desconto. É isso mesmo. Coloca o link para a pessoa e fala: olha, pede aí o Sempre Gás. E aí o desconto vem para você. E esse desconto é cumulativo, gente. É cumulativo na sua conta. Você pode chegar a não pagar gás. Porque quanto mais amigos colocarem o Sempre Gás através do seu link, mais você ganha desconto. Já pensou mês que vem não pagar gás nenhum só porque está indicando Sempre Gás? E lembrando, o seu amigo que quiser colocar o Sempre Gás, não paga nada, tá? Ele é gratuito. Outra oportunidade boa também da Super Gás Brás para você é o açaí. Agora, no verão, a revenda de açaí da Super Gás Brás é sucesso. O pote de 10 litros de açaí está apenas R$ 60 na Super Gás Brás. E aí, o preço de custo sai a R$ 1,50 daquele copinho de 250 ml. Você vai dividir 10 litros, vai fazer uma quantidade de copinhos de 250 ml que vai sair a R$ 1,50. E sabe por quanto você vende esse copinho? Por no mínimo R$ 5. Então é um lucro, gente, de 233%. Já imaginou você começar no seu negócio um produto que você já lucra 233%? Mas esse preço de R$ 60 na caixa de 10 litros de açaí é por tempo limitado. Então, se eu fosse você, anotava agora o telefone da Super Gás Brás para você já comprar para o seu estabelecimento esse açaí. Com certeza você vai ter aí um valor, vai pagar barato, né? E com certeza você vai ter aí um retorno muito grande. Super Gasbras 26434497. Bom, agora está na hora da gente falar com a doutora Juliana Santiago, a nossa infectopediatra, que com muito prazer aceitou o nosso convite hoje para estar aqui. Doutora, é uma honra muito grande te receber. Olá, tudo bem? Estou bem lisonjeada pelo convite, bem feliz um pouquinho de falar desse assunto tão importante, acaba que é um pouquinho polêmico, né, Polêmico. mas que gera muitas dúvidas, acho que é mais insegurança, falta de informação, na verdade. Então estou bem feliz mesmo com o convite.
Ah, a gente que está muito feliz com a sua presença e eu já vou te falar de cara, hein? Foi um sucesso quando a gente anunciou esse tema e quando a gente falou da sua presença, por quê? A internet hoje nos oferece muita informação, né? E a gente às vezes não sabe até onde pode acreditar em todas essas informações, porque vem coisa de todos os lugares, né? Mas aí Claro. quando a gente sabe que um profissional vai falar com a gente e realmente esclarecer sobre o tema, falar sobre o assunto, com certeza a gente já se sente mais acalentado. Bom, para começar, a imunização contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos já começou, né? Já está todas as crianças aí já estão sendo imunizadas. Ainda está gerando muita dúvida nas famílias brasileiras. Então, hoje, você que é infectopediatra, formado em pediatria pelo Instituto Fernandes Figueira, Fiocruz, e infectopediatra pelo Instituto Martagão Gesteira, da UFRJ, hoje a gente vai falar sobre o assunto vacinação nas crianças de Covid-19. Doutora, eu imagino o que você não está recebendo de perguntas, e assim eu vou ter que te perguntar desde o beabá até o mais polêmico, porque para a gente entender um pouquinho como funciona. Por quê? No princípio, vamos vacinar os mais idosos, são um grupo de risco. E aí foi descendo essa idade, não tinha vacina para criança, e aí começaram a falar da vacinação contra a Covid nas crianças. E aí os pais, é óbvio que eles já começaram a levantar a bandeirinha, né? Opa, vai vacinar a criança agora? Nunca falaram em vacinação? Vamos lá, primeiro, a primeira pergunta que eu quero te fazer, e eu acredito que é a pergunta que você sempre receba, né, nas suas consultas dos pais e das mães. Qual é o impacto da Covid nessas crianças? Realmente existe aí um grupo que pode evoluir até para óbito com a Covid, doutora Juliana? Então, acho que assim, o primeiro passo é a gente contextualizar como é que a gente vê a Covid na população pediátrica. Porque, na verdade, apesar de ser uma doença menos grave, nesse grupo, né, de menor proporção, a gente não pode menosprezar, esse impacto e como isso acontece, tá. No início da pandemia, a gente tinha uma ideia errônea que a população pediátrica, transmitia menos, se acometia menos, eh eh, tinha menos doença do que o adulto, mas hoje os estudos são bem consistentes em relação a isso. A gente sabe que a população pediátrica ela tem o mesmo risco de infecção, de adoecimento, do que de transmissão, né, do que a população adulta, do que outras faixas etárias, e contextualizar também, assim, o impacto em número do acometimento das crianças nesses últimos 2 anos, assim. Em torno de 34.000 crianças foram acometidas, pelo Covid-19, dessas a gente pôde ver de 2.000 mortes, e assim, o que me chama muita atenção é a letalidade dessa doença, uma vez que a criança é acometida. Quando a gente fala de letalidade, né, parece ser um termo, estranho para quem não é da área, Exatamente. Uhum. mas, assim, é quando a gente tem, o risco da criança morrer uma vez que ela esteja doente. Então, assim, Existe, para doutora. existe. Então, assim, Existe. esse risco é muito alto. Então, a gente fala que a cada 100 crianças doentes, a gente tem, em média, 7 risco de morte em 7 delas. Então, assim, é um número bastante relevante, uma vez que a gente tem doença nessa população. Se não bastasse, né, essa gravidade, assim, a gente vê morte em criança, vê um grande grupo sendo acometido, a gente tem complicações pelo Covid-19 nessa população. Uma da complicação que mais nos preocupa é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que nada mais é do que uma inflamação de forma exacerbada, intensa do corpo, e faz acarretar várias sequelas, principalmente cardíacas, neurológicas, renais. Então a gente vê um grupo sendo acometido, e uma vez que as crianças, eh apresentem, né, a síndrome da multissistêmica inflamatória, a gente vê grande parte dessas crianças, com forma grave da doença e sendo internadas. Então, Hum, assim, a pergunta é muito boa, porque a gente tem que entender, porque eu isso acho que aí. a população não entende o impacto que essa doença tem na faixa etária pediátrica, o quanto isso acomete essa população e o quanto a gente vê de doença grave e o risco
de morte nessas crianças uma vez doentes. Eu acho que, eu falo em número, assim, porque eu acho que quando a gente fala assim: "Ah, tem risco", mas qual é o risco? Qual é a Exatamente. quantidade? Uhum. Né, então eu Até acho porque foi o que último grupo, né? A gente costuma pensar dessa forma, por que foi o último grupo, né? Será que tem esse risco todo mesmo? Ou então, será que eles testaram essa vacina e a gente vai chegar nesse ponto, né? Mas assim, a gente sempre fica com esse pé atrás realmente, né, doutora? Não, é um não, medo, mas é um claro. medo justo, né? Sim, e com certeza, assim, o que a gente vê, né, o impacto da doença na população pediátrica no Brasil é muito maior do que em outros países, como da Europa, dos Estados Unidos, em torno, assim, de quase 7 vezes maior essa letalidade que eu falo que é o risco de morte uma vez que as crianças estão doentes. Então, assim, a gente não pode menosprezar a Covid na faixa etária pediátrica, a gente tem que entender que existe doença, existe criança grave, existe risco de morte, e principalmente agora com essa nova variante, a gente tem talvez por uma cobertura menor nessa faixa etária, a tendência mesmo é o maior número de casos nas pessoas mais susceptíveis. E então a gente observou um grande aumento aí nesses últimos 3 meses, né, de hospitalização pediátrica de Covid na faixa etária pediátrica. Caramba. Bom, doutora, eu tenho um milhão de perguntas, né? A gente costuma brincar que aqui no programa é assim, aceitou o convite, né? Tá aceito. Assim, eu já estou recebendo muitas perguntas, mas antes de eu passar para a próxima pergunta, deixa eu mandar um beijo aqui para o pessoal que já está mandando 1 milhão de beijos aqui para você. A Dai tá dizendo que você vai tirar o medo dela. O Leandro está mandando boa noite. A Vanessa mandou uma pergunta aqui, já já eu te faço. A Yasmin também mandou beijo. Mariana disse que você é a melhor médica do mundo. A Monique também está mandando beijo. A Ingrid, melhor pediatra. Mariene, que maravilhoso termos todos os esclarecimentos. O Bruno também está participando com a gente. A Camila, Lulu Castro também participando. Eu vou te passar a pergunta da Vanessa. É uma pergunta muito específica dela, né? Muito pessoal, mas talvez você consiga ajudar. Ela disse o Tá. seguinte: minha filha de 7 anos teve alergia à vacina DTP aos 4 anos. Ela pode Aham. tomar essa vacina? A vacina do Covid? É. Pode e deve, Uhum. né, porque, Não, assim, na não interfere. Porque ela verdade, teve alergia não a outra, né? não interfere, assim, porque na verdade quando a gente fala de alergia, a gente não fala bem da alergia à vacina, o que a gente, mensura são os eventos adversos vacinais, que na verdade nada mais são que as reações, né, os sintomas que que a criança pode apresentar, uma vez feita a vacina. Mas assim, não tem nenhum estudo que exclua essa população para poder não vacinar. Então assim, a gente orienta a vacinação mesmo assim, nessa faixa etária, e eu não vejo contraindicação e não tem estudo que exclua essa faixa etária de poder fazer essa vacinação, tá. Essa Maravilha. faixa etária não, essa criança Esse grupo, acometida né? com esse evento Uhum. adverso. Necessariamente a Uhum. gente precisava saber qual o evento adverso mas assim, não tem nada em publicação que exclua esse grupo, vou botar em grupo etário, que na verdade é uma única criança, mas enfim. Uhum. Tá ótimo. Ainda tem beijo aqui da doutora Cláudia, parabéns, Ju, beijos. A Didiane também mandando beijo, Mariene mandando beijo para você, beijo, filha. Beijo, É, gente. Aqui também a Suzana, boa noite. A de Trindade, boa noite. Necessitamos urgente de informações seguras. A Aninha mandando boa noite também para a gente. Tem uma outra pergunta aqui sobre a faixa etária. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque elas estão correndo, né? A faixa etária que tem mais riscos de letalidade existe dentro da faixa etária que está sendo vacinada, doutora? Na faixa etária em relação à vacina ou em relação à doença? No caso da pergunta dela aqui, ela quis dizer o seguinte: estão vacinando de 5 a 11 anos. Dentro Aham. dessa faixa etária de 5 a 11 anos, se existe o grupo que é mais suscetível, de repente, a um quadro mais grave da doença. Então, essa letalidade que eles falam é justamente no grupo entre 5 e Esse 11 grupo. anos, é nesse grupo Uhum, mesmo, é um estudo que teve nesse grupo. uhum. A Dai está perguntando se todas as crianças podem se vacinar sem medo de 5 a 11 anos.
Podem e devem, né, na verdade eu acho que é um assunto que a gente precisa desenvolver aqui ao longo da nossa conversa, Uhum. porque, assim, os benefícios superam os riscos, então a gente vai desenvolvendo aqui. A Luciana está perguntando onde você atende. Eu já vou até passar, vamos adiantando aqui, né? Que a gente ia passar o endereço no final, mas a doutora Juliana atende no Espaço Médico Terê. O e-mail dela é julianasantiago.dias@hotmail.com. A gente já está adiantando aqui, que é para você poder já anotar aí, mas no final do programa aqui da live a gente repete. A Mônica está mandando boa noite. A Ana Luísa, melhor staff. Professora Luciana disse maravilhosa. A Adri, super dedicada e competente. Janice disse que você está arrasando, que tem muito orgulho. A Karine está mandando beijo. Tem uma pergunta aqui do Ricardo. Todo esse período de vacinas chegando, nenhuma se mostrou eficaz nas doses pelas quais foram indicadas. Por que acreditar que nossos filhos não viraram cobaias? A gente vai falar sobre esse assunto durante a live, né? Porque é uma pergunta específica sobre a eficácia da doença, eficácia da vacina e testagem da vacina. Tudo isso a gente ainda vai conversar. A Adri está perguntando também se a vacina pode causar algum problema a longo prazo. Tem a pergunta da Ana Luísa perguntando sobre os recém-nascidos. A recém-nascido ainda não, né, doutora? Então, na verdade, assim, a gente espera, né, que a tendência é a cobertura vacinal acompanhar, né, essa faixa etária, os menores de 3 anos. Então, assim, acredito eu que seja existem estudos de uma faixa etária menor do que os 5 anos, e eles, assim, por que 5 anos, né? Por que não 3? Por que não 4? Porque, assim, os estudos ainda estão em andamento e precisa de mais estudos para a gente poder, eh, aumentar a cobertura vacinal nessa faixa etária, mas acredito eu que, assim, a tendência, né, dos próximos meses, do próximo ano, é a gente conseguir, se Deus quiser, aumentar a cobertura vacinal, principalmente nos mais novos, lembrando que essas crianças também fazem doença grave. Entendi. Bom, eu vou dar uma paradinha, coisa muito rápida, e a gente volta já. Eu ainda tenho muitas perguntas. Assim, fugindo um pouquinho aqui da nossa pauta, porque está chegando muita pergunta de pessoas que estão assistindo a gente agora. Muito rápido, mas a gente volta para não perder tempo e já aproveitando a sua presença aqui com a gente. É rapidinho. Tá bom. De volta, então, com o programa Mulher Moderna, hoje na live, doutora Juliana Santiago, infectopediatra, falando tudo sobre vacinação infantil contra a Covid-19, esse assunto tão polêmico e que ela tão carinhosamente aceitou participar com a gente para falar sobre ele. Doutora, a Priscila está falando o seguinte: meu filho tem bronquite e eu gostaria de saber se tem algum perigo dele tomar a vacina. Não, né, na verdade a gente sabe que as crianças, né, com doença, com alguma comorbidade, pulmonar, essas crianças têm até prioridade na vacinação e elas têm ainda maior benefício em relação à vacinação. Então, assim, tem que ter medo de não tomar e ser acometida Uhum. pela doença, mas essas crianças realmente se beneficiam muito da vacina e a gente considera, assim, os estudos, consideram essas crianças como grupo de risco até para prioridade de vacinação, com comorbidades, né, que a gente chama. Maravilha. A Cleide está perguntando sobre a vacina mudar o DNA do organismo. Daqui a pouco também a gente vai falar sobre isso. Vou falar. Porque esses assuntos, é o que a gente falou, né, doutora, é o que ronda. Então, isso confunde muito a população, né? Então, mais uma vez, eu reitero que é sempre bom, quando a gente procurar saber informações, a gente procurar com um profissional qualificado, né, que é o que a gente está fazendo agora, para a gente poder ter certeza do que está sendo feito. E não boato de rede social, porque acaba confundindo mais do que ajudando. Doutora, quanto à transmissão, criança e adolescente, eles transmitem a doença como qualquer adulto?
Então, como eu te disse, né, assim, a gente já sabe que, hoje existe um novo cenário do Covid na população pediátrica, e a gente sabe, assim, que, os estudos, né, que estudam sorologia em crianças, mesmo assintomáticas, eles são tão apresentam, né, essas taxas de sorológicas tão altas quanto a população em outra faixa etária. E o que que isso quer dizer? Apesar da gente não ver a doença na faixa etária pediátrica, isso tem um fator enorme na transmissão dessas crianças, uma vez que elas se tornam os vetores para a transmissão da doença. O que que é isso? Eles carregam a transmissão, então eles levam a doença até as outras pessoas, apesar de da gente não ver essa doença e não ver, tantas crianças assintomáticas. Então, isso é um ponto muito importante, principalmente das crianças o impacto das crianças na transmissão da doença sendo o vetor do Covid, podendo ser o vetor do Covid. E aí acaba transmitindo justamente para os mais velhos, né, doutora? O que é um Sim, risco, sim. né? Que vovô e vovó não abraçam seu netinho, né? Então é muito Com complicado, realmente. certeza. Então, quer dizer, a vacinação das crianças não só ajuda a própria criança, mas a família toda, né? É um Sim. alerta que fica aí para toda a população. A Adi perguntou o seguinte: doutora, meu filho tem 9 anos, faz acompanhamento cardíaco devido a um forame que tem no coração. Gostaria de saber Uhum. se tem algum risco se ele tomar essa vacina. Então, eu volto a dizer que ela entra no mesmo grupo das crianças com asma, crianças assim, esse forame patente não ser, não, assim, provavelmente sem repercussão. A gente considera como um grupo de comorbidade, essa criança pode se vacinar e não tem risco algum, assim, não tem estudo nenhum que exclua essa população de vacinar. A gente só vê benefício, principalmente nesses pacientes. Tá ótimo. Uma pergunta que eu queria te fazer, então, né, já que a gente já recebeu até de uma telespectadora, mas também não teria como a gente não falar. Vamos falar desse DNA, né? Qual vacina, doutora, que está autorizada e se essa vacina que está autorizada realmente muda DNA? Como é que é essa vacina? Então, vamos lá. Eu acho que assim, a gente tem que tentar entender quais são as vacinas, né, que a gente tem assim para a população pediátrica. Vou falar rapidamente pela vacina Coronavac, mas acho que essa não é a vacina polêmica. Acho que ela traz muito menos dúvidas do que a vacina de RNA mensageiro. Então, Uhum. essa vacina, na verdade, é uma vacina de vírus inteiro, que é chamada comercialmente como Coronavac. Ela pega o vírus, inativa o vírus, expõe o vírus ao ser humano, o ser humano desenvolve uma imunogenicidade, que a gente chama que é a capacidade do organismo de apresentar uma resposta imune, né, a proteção que a gente fala. Então, assim, essa é uma vacina, uma das vacinas. E o mecanismo de ação dela seria esse. A outra vacina é a vacina que a gente chama da vacina do RNA mensageiro, que é a vacina genética, que talvez por ter esse nome, por falar de RNA viral, gera esse conflito na cabeça dos pais e esse bando de mensagem, de informação, né, na internet, acaba que Uhum. chega a uma informações totalmente controversas em relação a isso. Mas, assim, o que a gente sabe, né, como é que acontece essa vacina? Na verdade, é uma parte do vírus que a gente chama de RNA. Esse vírus, ele é exposto para a criança, né, ou para o adulto, e o nosso corpo produz anticorpo neutralizante à proteína do vírus. Então, uma vez que você produz esse anticorpo, o vírus ele se torna incapaz de se ligar à célula humana e aí não causar a doença. Porém, uma vez que esse RNA, né, ele entra no nosso organismo através da vacina, que ele é exposto às nossas células através da vacina, ele é apresentado, que a gente fala, ele faz a resposta imune, ele produz a resposta imune, induz a resposta imune, mas depois disso ele é totalmente degradado, como qualquer outra célula de forma natural. Então, assim, a parte do RNA mensageiro, tanto via vacina quanto via exposição natural do vírus, não tem capacidade de entrar na célula humana e muito menos capacidade de entrar no genoma, que a gente fala que nada mais é do que o DNA. Então, assim, isso na verdade é um dos primeiros mitos, dos principais mitos que a gente tem dessa vacina
ao conseguir alterar o DNA. Então, assim, se o RNA, né, que é essa parte do vírus, primeiro que o vírus está morto, então ele não é capaz de estar ali e fazer doença. Segundo que ele não é capaz de entrar na célula e muito menos ser capaz de se aderir ao genoma, ao DNA e fazer alguma mudança genética, tanto na criança quanto no adulto. Então, assim, essa dúvida realmente é uma dúvida pertinente, mas a gente já sabe que uma vez que esse RNA ele faz a sua ação, que é gerar essa resposta no organismo, ele é degradado pelo corpo de forma natural, como as células são, tá? A Dai está perguntando se está liberada a Pfizer e a Coronavac para as crianças. Assim, os estudos, na verdade, os estudos por que não está liberado, né? Assim, a Pfizer está liberada entre 5 e 11 anos e a Coronavac entre 6 e 11 anos. Justamente porque o estudo da Coronavac em crianças entre 5 e 6 anos é um estudo com um grupo menor, então, assim, por uma forma de precaução, resolveram deixar exclusivamente nessa faixa etária a vacina da Pfizer. A gente vai dar mais uma paradinha, mas na volta a gente vai responder a pergunta da Camila. Ela perguntou o seguinte: o que explica tantas crianças ficarem assintomáticas ou até mesmo com sintomas tão leves? A gente volta já para falar sobre isso e tem muito mais pergunta aqui ainda te esperando. Você que está com a gente, não sai daí. Hoje a gente está falando de vacinação das crianças contra a Covid-19. Rapidinho a gente já volta. De volta, então, com o programa Mulher Moderna, já com a doutora Juliana, a nossa convidada de hoje para falar sobre vacinação infantil contra a Covid-19. Doutora, a pergunta que ficou foi a seguinte: o que explica as crianças serem tão assintomáticas ou terem sintomas bem leves? Isso, na verdade, assim, é como a doença se comporta nessa faixa etária. Como eu assim, já mencionei também anteriormente, a gente sabe que isso depende de uma resposta imune do próprio corpo, né? E a faixa etária pediátrica, a gente sabe que, apesar da doença se manifestar de forma mais branda, ela, a maior parte dos casos, mas os casos que são graves, a gente sabe que requer hospitalização, que a chance dessa criança morrer é muito grande. Então, assim, eu acho que nesse momento, assim, entender que é uma doença realmente mais branda em criança, mas a gente não pode ter o olhar menosprezado para isso, porque é uma criança, porque é um acometimento mais brando na maior parte das crianças. Ninguém quer perder uma criança, mas perder 2.300, dependendo da faixa etária, é muito difícil. Quem trabalha com criança, quem é mãe, com certeza sabe como é ainda mais peculiar esse grupo etário, tá? Com Então, assim, certeza, a é doença, na verdade. verdade, se comporta de uma maneira na faixa etária pediátrica dessa forma por conta da resposta imune do próprio corpo. Bom, outra pergunta que eu queria te fazer é a respeito do teste. Essas vacinas foram testadas, doutor? Foram. Na verdade, assim, a gente já sabe, para uma vacina, na verdade, ser licenciada, que a gente fala de forma liberada pela Anvisa, a gente tem inúmeras fases da vacina para poder ser liberada, né? Na verdade, assim, ninguém pega um experimento pela metade e começa, assim, erroneamente as pessoas pensam isso, mas ninguém pega um experimento pela metade e faz isso. Então, assim, cabe lembrar aqui que essas vacinas, além de serem testadas, né, o que você testa inicialmente numa vacina? A segurança e a eficácia da vacina. Então, assim, a gente já sabe que além de serem testadas, essas vacinas são seguras. Inicialmente, elas são testadas num primeiro momento, antes delas serem liberadas e expostas de forma geral na população, que a gente chama que é um estudo antes de chegar na população, e elas são seguras, porque elas não são capazes de fazer doença, elas não geram, os eventos adversos que a gente fala em relação a elas, né? Ou seja, a reação vacinal relacionada à vacina, o desfecho, é muito raro, o desfecho favorável é muito raro,
E quando ele acontece de forma muito branda e é uma doença e ela não é capaz de gerar doença e nem gerar mutação do vírus. Então, assim, a segurança total da vacina realmente é essa. Então, existem estudos, os estudos demonstraram isso. E a outra parte do estudo é quando a gente pergunta se essa vacina é eficaz. Acho que até teve uma pergunta aí, por que Uhum, então vacinar a minha criança, né? Eu acho que isso também, a gente vai prolongando o assunto ao longo da live, mas uhum, assim, o que a gente tem de eficácia dessa vacinação num primeiro momento do estudo é que essa vacina é muito eficaz, né, na população pediátrica, ela é capaz de prevenir doença grave, prevenir hospitalização, é, ao ponto de quando você põe ela na população, né, para ela ser feita na população, a gente observa que os eventos adversos nessa população, assim, vacinada, são muito raros e quando eles acontecem são eventos muito brandos, ou seja, com uma evolução muito benigna. As crianças são acometidas de forma branda. Então, assim, não tem dano grave, irreversível à saúde em relação à vacina. Então, quando a gente uhum. fala assim de teste de eficácia, realmente é uma vacina que a gente já disse que é uma vacina eficaz, falando mais da Pfizer, né, assim, tendo até 90, quase 91% de eficácia com 2 doses, e a Uhum. Coronavac 70 e poucos por cento, e em nível de hospitalização em doença grave, mais de 90% também. Então, assim, é uma vacina muito eficaz. Por que tomar? Porque a gente consegue prevenir os casos graves, hospitalizações em até 90%. Então, como eu volto a dizer, ninguém quer ver criança doente. É verdade, com certeza. Bom, a Adri está dizendo várias dúvidas sendo esclarecidas, obrigada. A Cleide agradeceu pela explicação do DNA com a vacina. É, Vamos lá, para eu não me perder aqui. Tem uma pergunta. Deixa eu passar aqui agora para a galera do YouTube, que a gente está fazendo as perguntas do Instagram, do YouTube e do Tá, Facebook. No tá. YouTube aqui chegou o seguinte: minha filha teve um resfriado com infecção de garganta, é a Micaela Gonçalves. Ela tomou um antibiótico. Quanto tempo eu devo esperar para que ela possa tomar a vacina? Então, assim, na verdade, o grande lance aí é a gente conseguir determinar se essa infecção que ela teve viral ou bacteriana for, assim, se foi viral, se foi ocasionada, se o agente foi o Covid. Na verdade, assim, o que a gente tem de precaução, né, de informação, é que quando o paciente é acometido pelo Covid, né, de forma assintomática, de forma confirmada, a gente espera essa vacinação pelo menos 28 dias depois do caso ocorrido. Então, assim, uma vez que você tem uma infecção de garganta, que você não sabe o agente etiológico, a gente, numa pandemia, né, e no contexto epidemiológico que estamos vivendo, não podemos excluir Espera, né? Covid. Então, assim, Uhum. a orientação é esperar, a recomendação é, a partir de uma criança ou com quadro de Covid confirmado, a orientação é aguardar 28 dias de 28 a 30 dias para fazer a vacina do Covid. É mais uma precaução, uma cautela Sim. da gente Uhum. saber da resposta imune dessa criança do que realmente ser uma contraindicação não poder vacinar, tá? Sim, entendo. É porque às vezes a gente também não sabe o que realmente foi, né? Ela disse que não Sim, foi com Covid, foi certeza. mesmo uma infecção de garganta com febre. Mas de Não qualquer poderia maneira, não. né, fez o teste, mas, né, se Não, se puder. fez o teste, porque o grande problema também é essa testagem, né? O teste pode dar negativo e muitas Uhum, das vezes não excluir a doença. Então, se o teste uhum. foi repetido, acho que entra alguns vieses aí para a gente É, chegar. Então, assim, de forma geral, uma vez que você tem infecção que não consiga excluir o Covid, a recomendação é aguardar 28 dias para fazer a dose da vacina. maravilha. A Jaqueline está falando, boa noite, eu queria tirar uma dúvida. Essa vacina é a mesma que o adulto toma? Então, a vacina Coronavac, sim, tá? E a vacina da Pfizer é uma vacina que ela é a mesma vacina, mas a dose é diferenciada. Por que isso, né, na faixa etária pediátrica? Porque a gente teve um estudo de crianças nesse intervalo de 12 a 15 anos que a resposta imune dessas crianças foi muito grande, assim, 2 vezes maior do que na população adulta. Então, Uhum, o estudo foi feito nas crianças com um terço da dose de adulto, e o que a gente obteve é que essas crianças teve uma resposta imune tão boa quanto na população
adulta, mesmo sendo um terço da dose, né? Uma dose inferior à dose do adulto. Então, a diferença é essa e por isso decidiram vacinar a população de forma geral com um terço da dose, né? Uma dose mais baixa para a população pediátrica. Em relação à Pfizer, a Coronavac é a mesma coisa. A Jane falou, doutora, estão dizendo que a Coronavac para criança é melhor do que a Pfizer, é verdade? Vocês fazem pergunta difícil, são difíceis as perguntas, né? Mas Não, vamos e lá. são perguntas polêmicas, né, doutora? Já reparou que o pessoal não pegou leve com você, não, né? São perguntas polêmicas mas, aqui assim, na live. Sim, mas então, na verdade, o que a gente consegue falar, né, é que a vacina que tem melhor resposta imune para a criança, ou seja, que gera maior proteção para essa criança, é a vacina da Pfizer. Então, e assim, a gente sabe que o risco-benefício entre as duas é bem parecido, e em relação, se a gente for pensar assim, o que realmente leva a maior proteção para a criança é a vacina da Pfizer. Então, assim, não é que a vacina. Eu acho que existe esse mito da vacina Coronavac, porque é uma vacina de vírus atenuado, então acaba sendo uma vacina um pouco mais conhecida pela população. Já que eu comecei esse gatilho aqui, eu acho que é um assunto, não sei se teve essa dúvida, mas provavelmente vai ter, que são Vai, dúvidas das tem. minhas amigas de forma pessoal. Eu acho que o que gera medo, que todo mundo fala assim, ah, não, vou vacinar a Coronavac porque se sentem mais tranquilos, mas se sentem tranquilos porque talvez não tenham conhecimento da gente entender há quanto tempo a plataforma, né, genética para a vacina de RNA mensageiro vem sendo estudada. Essa vacina essa errônea informação novamente, que é uma vacina experimental, que é uma vacina que surgiu dessa forma rápida, né? Não foi bem assim, na verdade, essa vacina já é estudada há 20 anos. A gente sabe, né, que existem outros tipos de coronavírus sem ser o SARS-CoV-2. Na verdade, a gente tem MERS, outros tipos de SARS-CoV relacionados à Covid, né? Então, essas vacinas já são estudadas, né, há 2 décadas, e a gente pegou aí como se fosse um caminho pré-andado para poder desenvolver a vacina do RNA mensageiro. E eu acho que também, assim, vamos perguntar, Juliana, então por que essa vacina, nunca ninguém resolveu fazer essa vacina? Antes, né, mostrar essa tecnologia antes, porque assim, na verdade, o que a gente tem na população, assim, não lembra, assim, a gente não sabe a última vez que a gente viveu numa pandemia. Eu, pelo menos com a minha idade, nunca tive perto de uma emergência pandêmica, sendo uma pandemia, desde que eu me entendo por gente. Então, a gente tem assim, uma emergência em saúde, muita gente querendo investir nisso, porque é um ganho para todo mundo, na verdade, conseguindo fazer, como eu disse, para uma vacina ser licenciada, ela tem que passar por várias fases. Então, conseguindo assim, investimento, patrocínio, para desenvolver as vacinas de todas as fases de forma no mesmo delta T temporal. Então, assim, acho que, na verdade, a gente já tinha o caminho das pedras e juntou investimento e todo o trabalho e toda a dedicação das pessoas para esse estudo e fez uma vacina ser legalizada, digamos assim, de uma forma mais rápida do que o habitual. Mas não é que seja uma vacina porque foi legalizada de uma forma mais rápida, que é uma vacina que a gente fala assim, foi feita do jeito que Feito de deu, qualquer jeito. feita de qualquer jeito. Na verdade, não. Isso é uma coisa que a população precisa entender, que a gente já vem de uma bagagem de 20 anos de estudo de plataforma genética em relação ao RNA mensageiro para outros SARS-CoVs, para o MERS mesmo, que é um outro tipo de coronavírus, e isso só fez a gente somar aí o investimento, toda a necessidade nesse momento de saúde pública para poder fazer uma vacina ser legalizada de forma mais rápida, liberada, né, de forma mais rápida, licenciada. Tá bom? Maravilha. Bom, ainda tem 1 milhão de perguntas. A Camila disse que a pergunta dela foi feita, mas a live caiu justamente na hora. A gente teve uma quedinha aqui na live agora há pouco e retomamos, mas só no Instagram, Camila. Ela pediu para a gente repetir, mas como a gente tem muita pergunta, lembrando que no final da nossa live ela fica gravada no YouTube
e fica gravada também no Facebook da TV Cidade, tá bom? Então, depois que a gente terminar, você pode acessar lá que você vai ter ela completinha, tanto no YouTube quanto no Facebook. Ela não caiu, só deu uma caidinha aqui no Instagram, mas também a gente já voltou. E também na TV Cidade, Canal 9, o programa Mulher Moderna repete toda a live, então você pode assistir lá com certeza, tá bom? Aí com certeza você vai conseguir ver sua pergunta de novo. Bom, vou dar mais uma paradinha, mas a gente já volta, doutora. Tem muitas perguntas aqui, eu vou organizar tudo para a gente conseguir responder todo mundo. E pelo número de perguntas, realmente a gente vê o quanto está difícil chegar à informação, né? As pessoas realmente com muitas dúvidas e reitera muito a sua importância aqui hoje nessa live para poder ajudar a população. A gente volta já. Tá bom. De volta, então, com o programa Mulher Moderna. Hoje a live é com a doutora Juliana Santiago, infectopediatra, que está falando tudo sobre vacinação infantil contra a Covid-19. Sem mais delongas, tem uma pergunta aqui, até achei muito interessante. A Joseli falou o seguinte, doutora: como a maioria das crianças são assintomáticas, qual o risco se a criança se vacinar estando positiva? Então, uma boa pergunta até. Na verdade, assim, a Uhum. gente sabe que, assim, não tem estudo que justifique isso. A gente tem esse conhecimento em relação às outras vacinas, mas a gente ainda não tem o conhecimento de entender, se a vacina, vacinando numa criança positiva, se ela é capaz de gerar uma resposta protetora mais rápido. A gente já conhece outras vacinas que sejam capazes, né, de fazer essa proteção de forma mais rápida do que ocasionar a doença, então isso não seria um problema. Na verdade, o que pode, assim, não vejo isso como um risco. Eu acho que a gente Uhum. poderia ver isso como, às vezes, uma resposta imunogênica um pouco inferior ao que ela deveria responder, mas a gente ainda não tem dados para responder essa pergunta. Mas em relação Uhum. ao risco, Não. o risco eu acho que é da resposta imune, de ter uma resposta imune pior e não de exacerbar a doença. Como eu disse, a Uhum. vacina não é capaz de ocasionar a doença, porque é uma vacina inativada, tanto a Coronavac quanto a vacina, da Pfizer, né, falando de nome comercial. Provavelmente ela pode só ser menos eficaz, né? Mas no caso não tem risco Sim, para criança. exatamente. Estão agradecendo aqui, um monte de pessoas agradecendo sua participação. A doutora Soraya disse que você está sendo muito esclarecedora, parabéns. A Jane também está agradecendo. A Mariana dizendo que tem muitas dúvidas sendo sanadas, agradecendo a sua presença. A Mari está perguntando o seguinte: a espera de 30 dias para tomar a vacina é contada depois do primeiro sintoma ou depois dos 15 dias do sintoma? Normalmente quando a gente já acabou o sintoma, né, que aí a gente Uhum. sabe que aquela criança está totalmente recuperada, para poder vacinar, tá? A Nayara está perguntando: gostaria de saber o porquê de o próprio laboratório não se responsabilizar por efeitos graves que podem ocorrer com a vacina. Então, eu acho que não é bem assim, o laboratório não se responsabiliza. Eu acho que as informações, assim, a gente precisa entender, né. Agora falando um pouquinho eu vou entrar nesse assunto de evento adverso, que existiu essa pergunta. Na verdade, assim, Uhum. existe uma bula, se a gente for parar para ler bula de vacina, igual a gente lê bula de remédio, a gente não faz medicação, a gente não faz prevenção. E uma vez que a gente sabe, né, o impacto da vacinação, que a vacinação gerou de melhoria na morbimortalidade da população como um todo, o que eu quero dizer nisso? Assim, aumentou absurdamente o nível de expectativa de vida. Então o que a gente tem que pensar é assim, eh, não é o laboratório se ausentar, é assim, que existem efeitos adversos relacionados à vacina em bula, mas que são eventos extremamente raros. Uma vez que esses Uhum. eventos acontecem, em torno de quase sua totalidade, 98%, são efeitos brandos.
E o que eu quero dizer com efeitos brandos? Efeitos que não geram grandes danos à saúde da criança, que a criança evolui de forma totalmente benigna e sem Uhum, nenhuma intervenção de internação, hospitalização e alguma medicação, nesse caso. uhum. Então, quando a gente fala assim, e quando acontece evento grave, né, que é na sua minoria, a gente tem menos de 2% dessas 9 milhões de crianças estudadas nos Estados Unidos já vacinadas, 2% dessas crianças apresentam efeito grave. E assim, efeito grave, febre mais alta, vômitos mais intensos que necessitam de medicação venosa, o grande, eu acho que a grande cereja do bolo, né, é quando a gente fala do efeito adverso que foi observado depois em eficácia na vida real, né, que a gente chama de efetividade, quando ocorreu, a gente viu essa vacinação na população, que é o que a gente chama dos eventos adversos graves e que ocorrem muito, muito raramente. Eu não sei se vai ter essa pergunta, mas acho que cabe aqui a gente já falar um pouco sobre isso, que assim, eu recebo milhões de Uhum. perguntas disso no consultório, de De efeito, amigas, né? Eu recebi uma aqui sobre a trombose, né? Que está dizendo que tem possibilidade de trombose pós-vacina em adultos e tem em criança, né, doutor? Então, na verdade, não tem descrição da trombose como efeito adverso. O que a gente tem, Uhum. assim, que eu disse que é a cerejinha do bolo, é quando a gente fala da miocardite, né? Que eu acho que esse é um tema que nada mais é do que a Sim, inflamação do coração. Então, tá assim, todo mundo eu acho falando, né, doutor? Então, acho que é um assunto bem comentado quando a gente fala de miocardite. Mas eu acho assim que antes de contextualizar o risco, né, da vacina do Covid em relação à miocardite, a gente tem que entender como é a doença na criança. A criança cometida pelo Covid-19, principalmente as menores de 16 anos, elas têm 40 vezes mais, né, risco de apresentar miocardite, que é essa inflamação do coração. E uma vez essas crianças, né, fazendo essa síndrome inflamatória, que é essa inflamação exacerbada no coração, elas podem evoluir com sequelas cardíacas. Então, assim, a gente tem que entender que é uma doença que faz doença cardíaca, que faz Uhum. miocardite, numa proporção imensamente maior do que o evento adverso relacionado à, a miocardite. Então, assim, quando a gente sobe, né, com esse assunto, por que as pessoas não se responsabilizam? Mas eu acho que não é isso. Existe esse efeito em bula, o efeito é descrito, a gente já viu caso em criança, mas são casos infinitamente menores do que a gente vê em relação ao desfecho natural da doença do Covid. Sim, para falar em Uhum. número, a gente tem mais ou menos 11 casos publicados de miocardite em quase 9 milhões de crianças vacinadas. Então, assim, É. é um N quase zerado em relação a isso. Óbvio que a gente não quer miocardite em criança nenhuma, mas se a gente for Uhum. pensar no desfecho natural da doença e no desfecho de efeito adverso da vacina, o risco é imensamente maior, imensurável em relação à doença do que em relação à vacina, tá? Então, acho que isso é bem importante também orientar as pessoas. A Graziela está perguntando quem é o operado do coração nesse caso, se tem alguma restrição. Não, Nenhuma, né, não doutora? tem exclusão. A Mari Santiago está falando sobre o uso de antibióticos e para tomar a vacina. Entra no mesmo caso que a gente já falou aqui de uma outra Sim, pergunta, né? Espera aí pelo menos 28 dias para tomar a vacina em caso de ser suspeita de Covid, né? Usou antibiótico por sim. conta de algum sintoma de Covid. O Maxiliane está falando, me tira uma dúvida, a vacina é pediátrica ou não? Ou ela é só uma dose menor? Porque eu não vacinei minhas filhas e eu queria muito saber. Então, a vacina é a mesma vacina, assim, o que acontece é que você dilui de uma forma diferente a vacina do que a vacina adulta. Mas, assim, em termos da gente, eh, de conteúdo, né, da vacina, da forma como a vacina é feita, são similares, tá? Estão perguntando qual é a vacina do RNA. É a vacina da Pfizer.
Ah, entendi. A Luísa está perguntando: meu filho tem mucopolissacarose tipo 3B. Sacaridose. É. Qual vacina ele pode tomar? As duas. Não tem problema. Não, tem até Tem... quando a gente fala, né, que o maior risco, assim, paciente imunossuprimido, a gente até sabe, né, que como a vacina, como são as duas vacinas inativadas, não tem contraindicação nenhuma em fazer nessa faixa etária, mesmo que o paciente tiver alguma comorbidade, que comorbidade é doença prévia, né, cronicamente, né, que ele já sabe ter, Uhum. e nem se o paciente tiver alguma defeito da imunidade, como pacientes que tenham isso porque nascem, ou que sejam HIVs, ou porque estejam tratando de câncer. Então, assim, não existe nenhum estudo de exclusão nessa população. Tá ótimo. Doutora, a gente vai precisar encerrar a live para a TV nesse momento, mas como a gente ainda tem muitas perguntas, a gente não vai encerrar nem no Instagram, nem no Facebook, nem no YouTube. Vamos tentar responder aqui o pessoal, né? Eu estou deixando aqui os seus contatos para o pessoal que está assistindo a gente agora pela TV Cidade Canal 9. Um beijo muito grande para todo mundo que ficou com a gente até agora. Fiquem todos com Deus. Somente na TV a gente vai encerrar a live agora, mas a gente continua aqui nas redes sociais. Um beijo para todo mundo da TV. Tchau! Bom, doutora, seguimos aqui então, só para a gente tentar sanar as perguntas, né? Porque está chegando muita coisa. A Jaqueline disse: eu ainda não dei a vacina ao meu filho, ele tem 8 anos, faz tratamento de asma e eu estou preocupada. Já cai Eu já naquele grupo, respondi, né? né? Naquele grupo de Exatamente. pacientes com comorbidades, a gente Que já sabe que deveria esses já ter pacientes até têm. tomado, né? Já, isso, tá? Não tem problema nenhum. A Não tem Camila disse o problema, e eles seguinte: são ainda mais beneficiados por isso. com certeza. A Camila disse o seguinte: depois que crianças são infectadas pelo Covid, é importante levá-las para uma avaliação com um cardiologista? Então, assim, na verdade, depende do quanto essa criança, de como foi a evolução do Covid nessa criança. Se foi uma forma branda do Covid, do paciente com forma leve, forma sintomática, que não precisou de internação hospitalar, não apresentou síndrome inflamatória multissistêmica, não apresentou alteração, né, de enzimas do coração, não vejo por que levar essas crianças para avaliação cardiológica, não, a não ser que ao longo da evolução ou ao longo desse momento da criança infectada, durante a avaliação pediátrica, a gente observe alguma alteração que justifique esse tipo de atendimento. Mas, no geral, para a população no geral, principalmente os pacientes de forma leve, não tem essa indicação. Tem uma pergunta agora que é tipo um verdade ou mito, sabe, doutora? Aquelas coisas que quando a gente chega no consultório, solta para vocês e vocês pensam assim: meu Deus. Estatisticamente, a vacina nas crianças é mais perigosa do que a própria doença. Isso é uma verdade? É um mito? Mais ou menos? Como é que funciona isso, doutora? Então, acho que eu vou refazer a pergunta. Na verdade, assim, Uhum. estatisticamente, a doença não é mais perigosa do que a doença é mais perigosa do que a vacina, tá? Sempre, Então, né? sempre. Então, assim, por que que a gente fala isso? Visando, né, ser uma vacina segura, efetiva, com pouquíssimos efeitos, eventos adversos vacinais, ou seja, o desfecho desfavorável em relação à vacina é muito pequeno. A gente sabe que a vacina não é capaz de causar doença. A gente sabe que a vacina é segura. A gente sabe que a vacina não é capaz de fazer mutação, né, tanto do vírus. A gente sabe que a vacina não é capaz de alterar DNA, e uma vez que a gente tem uma população pediátrica, com tudo que eu já falei, apesar de ser uma doença muito mais branda nessa faixa etária, a gente ter morte, a gente ter doença grave numa proporção infinitamente maior do que o risco vacinal. Eu acho que a gente tem que olhar assim a vacina como uma luz no fim do túnel. É sempre o que Sim. eu digo, assim, a gente precisa ter esperança em alguma coisa. E sem Uhum. dúvida, a vacinação veio para isso, porque a gente não pode utilizar, né, assim, se agarrar nos eventos adversos da vacina como vilão da história, sendo que isso é infinitamente menor
muito menos muito menos relevante do que a própria doença. Então, assim, É. respondendo a sua pergunta, a estatística de doença, né? As crianças ficam muito mais graves, assim, indiscutivelmente pela vacina, pela doença propriamente dita do Covid-19, do que pelos eventos adversos vacinais, tá? Isso é um mito também. Mito. Vai vir mais uns aí. Esse de Tá. deixar médico de cabelo branco. É, a Dai falou o seguinte: eu confesso que tomei a vacina, mas fiquei com medo de dar para o meu filho. Ele tem 8 anos. Mas depois de todas as suas respostas, eu vou dar. Obrigada, doutora. Que bom, né? É. Realmente é o que a gente falou, o medo é justo, né? É justificado esse medo, porque a gente ouve muito. Hoje em dia, em época de internet, a gente ouve informação de tudo quanto é lado, né? Agora, o que é real ou não, só mesmo um especialista para falar para a gente. A Mônica disse que o filho tem 6 anos, tomou a Coronavac e, graças a Deus, não teve reação nenhuma. A Camila está agradecendo. Tem mais uma pergunta aqui, dessas aí que a gente ouve muito, que é sobre a vacina causar autismo. Aconteceu, não aconteceu? Alguém tirou essa ideia de algum lugar e passou para frente? Como é que é isso, doutora? Então, na verdade, o que a gente sabe, assim, primeiro falando do autismo, depois da onde essa ideia veio, é que a gente sabe que o autismo tem inúmeras causas, né? E a maior parte das causas são causas genéticas e mais existem algumas causas ambientais. Dentro dessas causas ambientais, a gente já sabe comprovadamente que nem a vacina do Covid-19, nem nenhuma outra vacina tem relação causal direta com o autismo. Isso surgiu porque teve um artigo publicado e, enfim, o artigo não foi relevante, na verdade. Surgiu, mas a gente já sabe que isso foi um mito, na verdade, e já se pôde confirmar que isso não existe a causa e efeito, já foi desmistificado a causa e efeito tanto da vacina Covid-19 e quanto da vacina que na época foi a tríplice viral, que não existe correlação alguma em relação ao autismo. E no dia que a criança vacina contra a Covid, se o calendário vacinal dela não tiver completo, ela pode vacinar contra outra doença, doutora, no mesmo dia? Essa é uma boa pergunta também. Na verdade, o que a gente tem, assim, na verdade, de recomendação, o Ministério da Saúde, né, pede pelo menos 15 dias da vacina do Covid-19. Por quê, né? Uhum. Na verdade, é mais uma cautela para a gente ter certeza, caso ocorra algum evento adverso vacinal, a gente tenha totalmente clareza de notificação, de como lidar, será de qual vacina, será que teve reação com a vacina do Covid, justamente para não atribuir erroneamente eventos adversos Uhum. relacionados ao Covid e nem subestimar esses eventos que podem acontecer, tá? Então, É assim, verdade. em relação a. Não é bem uma contraindicação, é uma cautela para a gente ter clareza em relação a esses eventos diversos. Maravilha. Essa também eu considero uma boa pergunta. A criança que já pegou Covid precisa vacinar, doutora? Vou perguntar também. Hum. Na verdade, o que é que a gente sabe em relação à proteção do Covid? Uma vez que a gente se infecte pelo Covid, a gente faça a proteção tanto de forma natural pela doença, né, ou quanto da vacina, a gente sabe que a proteção não é uma proteção longeva. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que essa proteção, ela não tem essa duração, a gente não é uma proteção duradoura. E ninguém sabe, assim, quanto tempo, são 2 meses, 3 meses, especula-se muita Uhum. coisa, mas, assim, o que sabe-se, né, em relação aos estudos, que não é uma proteção longeva e a gente deve sim vacinar essas crianças, justamente por garantir a melhor resposta imune, imunogenicidade dessa criança, tá? E garantir que o sistema imune dela, que a proteção, seja ainda melhor para essa criança, tá? Outra dúvida que chegou aqui: minha filha faz uso de leuprorelina. Quantos dias esperar para dar Covid? Não tem, ela tem alguma comorbidade, a criança, mas assim, não tem Ela indicação tem de. paralisia cerebral. Não tem estudo que justifique você postergar ou não a vacina em relação a isso. A gente sabe que ainda mais esses pacientes com doença neurológica,
Uhum. se beneficiam da vacina justamente por ter alguma comorbidade que entra naquele mesmo grupo do criança que tem alteração cardíaca ou a criança que tem doença pulmonar crônica, e esse paciente não tem estudo que justifique excluir essa população ou nem mesmo postergar, né, a vacinação, tá bom? Tá ótimo. Se meu filho foi vacinado e ficar doente, significa que a vacina não funcionou? Então, na verdade, o que Tá até dando uma respirada funda do tipo, ai meu Deus. não, não é isso. Mas, assim, o que a gente sabe, assim, que a vacina, ela é capaz de, o maior impacto dela é contra, principalmente, né, na redução da hospitalização e dos casos graves, tendo uma eficácia maravilhosa acima de 90%. Mas a vacina ela não é capaz de impedir a transmissão do vírus, né? Então, se ela não é capaz de impedir a transmissão do vírus, a gente já tem essa resposta, que Uhum. e acaba fazendo doença leve e tudo mais. O que justifica, nesse mesmo contexto, a gente continuar, até em que momento a gente ainda não sabe, né? Mas continuar fazendo o uso de máscara, né, para diminuir a transmissão, justamente porque nesse momento a gente não tem ainda a vacina sendo capaz de impedir a transmissão do vírus. O que justifica a gente aumentar, manter, né, o uso da máscara, apesar de assim, principalmente em crianças, ser totalmente ruim para eles, mas Uhum. pensando em nível de transmissão, de proteção, de prevenção, essa ainda é uma orientação recomendada. Leandro mandou parabéns, Ju, explanação perfeita. Papai Valtão deve estar todo orgulhoso. Ah, A gente tem mais perguntas aqui, mas a gente já falou ao longo da live. A mãe da criança que usa Leuprorelina está te agradecendo de coração a ter ajudado aí com a resposta. Bom, vamos tentar resumir tudo que a gente falou, né? Também para não ocupar muito seu tempo, porque eu sei que você já se organizou toda aí para poder participar com a gente, tadinha, estava com a agenda lotada. Mas vamos tentar resumir essa live na seguinte pergunta, doutora: por que vacinar a criança contra a Covid-19? assim, eu acho que existem certas coisas que são indiscutíveis, né? Diante a tantos estudos levantados, de tantas explicações da população estudada, do que a gente consegue ver em literatura confiável, né? E quando eu Uhum, digo em material confiável, em sites confiáveis, em publicações confiáveis, né? Então a gente, assim, é indiscutível o impacto positivo da vacinação, tanto na faixa etária pediátrica, né, quanto na população de forma geral. Então, assim, por que vacinar? Porque o impacto é extremamente positivo. O que eu quero dizer, assim, quando a gente fala impacto positivo? Que o benefício dessas crianças serem vacinadas é muito grande. E por que que a gente diz isso? Porque a gente sabe, assim, que a gente tem, uma vez a criança vacinada, ela tem 90% de chance menos de internar do que uma criança não vacinada. Então, assim, a gente sabe que reduz o nível de hospitalização, né? O índice de hospitalização, a gente sabe que reduz o nível, a chance, né, de doença grave, de evoluir tanto com Covid longa, com doença inflamatória, com sequelas cardíacas, com sequelas neurológicas, renais. A gente sabe que a gente melhora a nível individual, pensando inicialmente a nível individual, que a gente melhora, né, a qualidade de vida dessa criança, uma vez que você evita uma internação, reduz o risco, né, de infecções secundárias em relação uhum, à internação, porque é sempre um risco, né? uhum, E além disso, assim, você promove saúde para essa criança. Então, em contrapartida, a nível de saúde pública, a gente sabe, né, que quanto mais a gente alcançar é, a cobertura vacinal, mais perto a gente vai estar, né, de tentar dominar esse vírus, digamos assim, porque radical acho que é uma palavra muito forte nesse momento. uhum, Então, uhum. assim, a nível de saúde pública, a gente também pensa que isso tem um benefício enorme na população em geral, para evitar
possíveis outras mutações do vírus, novas variantes. Então, assim, por isso vacinar. Além disso, assim, eu volto com uma pergunta assim, por que deixar de vacinar, né? Eu volto com uma outra pergunta, que a gente sabe, sabidamente entende o impacto positivo nessa população, não só a nível individual, né, para aquela criança, que o benefício que essa criança tem de qualidade de vida, de melhoria, de promover saúde para essa criança, que é isso que o médico quer, né? Uhum. Em contrapartida, uma vacina, o medo, né, de uma vacina totalmente segura, eficaz, que a gente não deixa de omitir que existe efeito adverso em bula, né? Sim, uhum. E na população no geral, mas são eventos, volto a dizer, eventos adversos muito raros, muito, e na sua quase sua totalidade, quando acontece, muito leves. Eu digo em quase na sua totalidade, assim, 98%. Então, assim, a gente tem que botar isso numa balança e entender que, assim, por que vacinar? Porque o benefício é infinitamente maior, indiscutivelmente maior do que o risco. E, assim, em estudos confiáveis, em estudos seguros, em estudos com todas as fases para a gente poder licenciar uma vacina e ter essa seguridade, essa segurança na população. Maravilha, é isso aí, né? Acho que a pergunta, quando a gente volta a pergunta, faz ela de uma maneira diferente, a gente entende, né? Por que não vacinar? Né? Com base em quê? Porque as pessoas falam assim: ah, mas os estudos não foram bem feitos. Mas e aí? Tem algum que falou que dava errado? Né? Algum outro estudo que vai contra o que foi estudado? Então, assim, realmente, quando a gente faz a pergunta do lado oposto, né? Ao invés de perguntar por que eu devo vacinar, a gente perguntar por que não devo vacinar, a gente não tem Vacinar. resposta. A gente não tem. A Adri está dizendo parabéns pela ótima e tão importante live. A Mariana está dizendo uma médica extremamente dedicada, atualizada e humana. Você faz a diferença, muito orgulho. A Mari está dizendo parabéns pela live, por todos os esclarecimentos. A sua mãe também dizendo que está muito orgulhosa. Eu tenho uma mensagem aqui também da Dai para você. Antes, deixa eu só passar seu endereço mais uma vez de onde você atende, porque já choveu Claro. gente perguntando aqui, que é no Espaço Médico Terê. E você que quer falar com a doutora Juliana, ficou com alguma dúvida também, manda um e-mail, é julianasantiago.dias@hotmail.com. Fora isso, a doutora Juliana te espera com essa simpatia, com essa sabedoria toda no Espaço Médico Terê. Doutora, a Dai disse o seguinte: doutora, Deus te abençoe. Você ajudou a ter uma nova maneira de pensar. Deus te abençoe sempre. E é isso aí. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui nessa live. Olha, eu acho que você não tem noção de quantas pessoas a gente conseguiu ajudar hoje. Porque é o que a gente está falando desde o início da live aqui. A informação está chegando de uma maneira muito atribulada, sabe? É uma coisa em cima da outra, a criança do vizinho que começou a ter alguma coisa e aí já atribui a vacina, e aí as coisas estão começando a ficar complicadas, voltaram, né? As aulas voltaram em grande parte do país, e os pais nervosos, não sabem se vacina, não sabem se não vacina. Então, assim, eu sei que foi muito difícil você conseguir ajustar a sua agenda aí para estar aqui com a gente, mas eu sei que você fez de bom coração e pode ter certeza que a gente ajudou muita gente hoje, vai continuar ajudando, que esse programa, né, vai passar durante um tempo aí na TV, mas muito obrigada mesmo pela sua presença aqui nessa live, foi de uma extrema importância. Tá bem, obrigada. Eu que agradeço novamente o convite. Eu acho que o intuito mesmo dessa nossa conversa é a gente conseguir impactar positivamente a população com informações corretas, seguras, de lugares confiáveis, de estudos confiáveis, de lugares que a vida inteira fez medicina, né? Que traz informação verdadeira e segura para a população. Então, sem dúvida, esse é o meu objetivo. Foi um prazer quando a gente para quem me conhece um pouquinho sabe que eu amo vacina, que é um dos temas que eu mais gosto de falar. Então, assim, não que seja fácil falar desse tema polêmico, mas Sim, é realmente uhum. um prazer conseguir. Eu sempre digo assim que vacina é o que há de melhor na humanidade, porque a gente sabe o impacto, né, há séculos atrás da vacinação e o quanto isso a gente ainda
tem de importância. Então, assim, é sem dúvida a nossa luz no fim do túnel e, se Deus quiser, a gente vai conseguir, aumentar ainda mais essa cobertura vacinal e vamos sobreviver a isso tudo. Com certeza. A Adi falou, doutora, muitíssimo obrigado por todo esse esclarecimento. Se eu tivesse tido essas informações antes, já teria vacinado meu filho. Agora eu vou vacinar. Estou me sentindo segura e confiante. Ah, que É o bom. resumo da nossa live. Doutora, muito É, obrigada, um beijo grande. E está super convidada aqui a voltar com a gente em outras lives para a gente falar de outros temas, porque é muito importante a gente falar com profissionais tão qualificados quanto você para poder esclarecer e ajudar a população. Muito obrigada mesmo, tá? tá bom, querida. Obrigada a você. Um beijo. Tchau, Um tchau. beijo. Tá aí, doutora Juliana Santiago, infectopediatra, hoje conversou com a gente, falou sobre vacinação contra a Covid nas crianças. Tanta dúvida, né, gente? Tanta coisa que a gente deixou aí de aprender, porque fica lendo, escutando, conversando com um, conversando com outro, mas na verdade a gente não procurou realmente a resposta de quem tem a resposta, de quem estudou e de quem sabe, que no caso é a doutora Juliana, que esteve aqui com a gente hoje. Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu quero deixar um beijo muito grande, muito especial para todo mundo que ficou comigo nessa live hoje, aqui no Instagram. Um beijo muito grande. E um beijo muito grande também especial para todo mundo que ficou no Facebook, no YouTube, também para todo mundo que acompanhou a live pela televisão. Um beijo muito grande mesmo. De coração, muito obrigada pela audiência de todos. Já quero convidar vocês para uma próxima live. Nós, muito provavelmente, né? A gente está vendo também com o especialista, mas nós vamos falar sobre um tema muito importante. Na semana passada, uma pessoa faleceu por insuficiência no fígado, né? Uma insuficiência hepática, após tomar chá emagrecedor. E são esses chás que a gente costuma fazer umas misturas aí na nossa casa, que são altamente hepatotóxicos. Então, a gente vai trazer um profissional para falar sobre isso e você vai se surpreender com a próxima live. Infelizmente, uma menina que tomava um desses chás acabou falecendo. Mas, por enquanto, eu só quero desejar para você uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e eu espero todo mundo aqui, hein? Segue aí no canal do Instagram, segue no canal do YouTube, porque sempre tem muita informação para você. Beijo grande, até a próxima live. Tchau, tchau!